Bora falar de Palmas, a capital mais jovem do Brasil. E olha, essa não é uma daquelas cidades que foi crescendo aos pouquinhos ao longo dos séculos, não, não. Ela foi toda desenhada do zero, no finzinho do século XX, com um sonho bem ambicioso: ser uma espécie de paraíso moderno bem no coração do país. Pensa só, em 1989, onde hoje é Palmas, era só cerrado. Mas aí, com uma única pedra fundamental, uma capital inteira começou a subir. E esse prédio imponente, o Palácio Araguaia, é o grande símbolo desse projeto gigantesco. Uma cidade inteiramente planejada para ser a capital do recém-criado estado do Tocantins. Então, vamos mergulhar de cabeça nesse projeto. A ideia para Palmas era muito clara, sabe? Ela deveria ser um símbolo de progresso, de ordem, basicamente um modelo de modernidade construído em cima de um plano diretor super arrojado. Olha, só de olhar onde Palmas foi construída, já dá para sacar a ambição do negócio. Ela foi erguida exatamente no centro geodésico do Brasil, ou seja, no coração geográfico da nação. E o Monumento da Rosa dos Ventos está lá para marcar esse ponto exato. É mais que geografia, né? É uma declaração de importância. E essa ideia de grandiosidade não para por aí não, porque a Praça dos Girassóis não é uma pracinha qualquer, é simplesmente a maior da América Latina. Um espaço gigantesco pensado para ser o centro da vida da cidade, refletindo a escala enorme da ambição por trás de Palmas. E o mais legal é que a cidade já nasceu com marcos icônicos. De um lado, uma obra de ninguém menos que Oscar Niemeyer, o mestre do modernismo brasileiro. Do outro, o Cruzeiro, que é um símbolo da primeira missa, conectando a cidade nova com uma certa tradição. Essa mistura, sabe, do supermoderno com o histórico, tudo pensado, tudo parte do plano. O plano de crescimento era, nossa, super lógico, dividido em 5 etapas bem claras. A ideia era começar a ocupação pelo núcleo central e ir expandindo de forma organizada. Primeiro para o sul, depois para o norte e só então para as áreas de expansão. Bem metódico mesmo, de dentro para fora. Então, esse mapa aqui era o sonho, né? O ideal. Um desenho super organizado mostrando como Palmas deveria crescer de um jeito harmônico, passo a passo, uma visão de total controle, de ordem. Só que, como a gente vai ver agora, a vida real nem sempre segue o roteiro, né? Bom, e agora a gente chega na parte do plano contra a realidade. É bem aqui que a história dá uma virada. Vamos dar uma olhada em como a vida real começou a se afastar desse projeto tão cuidadoso, criando um choque entre o que era para ser e o que de fato aconteceu. E aí vem a pergunta de US$ 1 milhão, né? O plano parecia perfeito no papel, mas uma cidade é feita de gente, de economia, de política. Será que Palmas seguiu mesmo esse roteiro à risca? Pois é, a resposta está bem aqui, nesse mapa. Em vez de um centro denso e cheio de vida, o que a gente vê é uma área central quase vazia, em amarelo clarinho. As áreas mais escuras, onde a maioria das pessoas mora, estão lá longe, na periferia. Ou seja, exatamente o contrário do que estava no plano. E se a gente precisar de um número para resumir tudo isso, é este aqui. A densidade média de Palmas é de só 55,2 pessoas por hectare. Para uma capital, isso é baixíssimo. Tá, mas o que esse número significa na prática? Para a gente ter uma ideia, uma cidade considerada sustentável precisa ter entre 300 e 350 pessoas por hectare para que os serviços públicos façam sentido economicamente. Palmas está muito, mas muito longe disso. O resultado, a cidade se espalhou, se esparramou, em vez de se adensar. Isso nos leva a essa divisão urbana. A grande questão é, por que o plano deu errado? Onde foi que o projeto original se perdeu? Vamos investigar o que estava por trás dessa transformação toda. Olha, tem uma citação do urbanista G.P. Coriolano que, para mim, mata a charada. Ele diz que Palmas virou a realidade de duas cidades opostas. De um lado, a cidade formal, a planejada, cheia de espaços vazios, e do outro, a cidade informal, a periferia, que ele chama de o lugar dos excluídos. Então, o que causou essa separação toda? Foram vários fatores. A especulação imobiliária fez o preço dos terrenos no centro ir para a lua, ficando impossível de comprar. Ao mesmo tempo, o governo criou políticas que meio que empurravam a população de baixa renda para longe. O resultado foi a criação desses bairros periféricos distantes, um custo altíssimo para levar serviços para todo mundo e, claro, esses enormes lotes vazios, os tais vazios urbanos, bem no coração da cidade. No fim das contas, foi isso. O mercado imobiliário falou muito mais alto que o plano diretor.
O terreno no centro virou um investimento, um ativo para especular, e não um lugar para morar. E a consequência mais dura foi que a população que de fato ajudou a construir a cidade foi empurrada para as margens, para áreas com muito menos infraestrutura e serviços. E com tudo isso a gente chega no futuro não escrito de Palmas. Afinal, qual é o legado desse experimento todo? A história de Palmas acaba virando uma baita lição sobre os desafios de se planejar uma cidade no mundo real. Essa linha do tempo aqui ajuda a gente a entender os momentos-chave. Olha só 2 anos depois da fundação, em 91, o primeiro assentamento periférico já mostrava que a coisa estava saindo do plano. Aí, em 2007, tentaram corrigir o rumo com um novo plano diretor. Mas em 2014, os estudos só confirmaram o fato. Palmas tinha se tornado uma cidade espalhada e com baixa densidade. E é aqui que mora o grande paradoxo de Palmas, sabe? De um lado, é um sucesso arquitetônico, cheia de monumentos, com um planejamento ousado, mas do outro é um exemplo perfeito de como um plano incrível, se não for bem gerenciado do ponto de vista social e econômico, pode acabar criando divisões e desigualdades enormes. No fim, a história de Palmas deixa uma pergunta fundamental no ar. Uma pergunta que vale para qualquer cidade. Ela nos força a pensar além dos desenhos bonitos. Quando a gente for construir as cidades do futuro, como que a gente projeta pensando nas pessoas de verdade, e não só em plantas e maquetes? A resposta para essa pergunta pode definir o futuro de todos os nossos centros urbanos.